Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, hoje, 31 de março, é uma data histórica, uma data que não deve e não pode passar em branco. Infelizmente, deputado Levi, não é uma data a ser comemorada, é uma data a ser lembrada, uma data que deve ser bastante divulgada e debatida, não só nos parlamentos, como nas escolas, como na sociedade como um todo. Em 31 de março de 1964, o Brasil passou a viver uma das páginas mais tristes da sua história, com o golpe militar, o famoso golpe militar de 64, que suspendeu o regime democrático, que acabou provisoriamente com o Estado Democrático de Direito, com as consequências mais danosas e mais graves possíveis com o país. Cassou-se um presidente eleito democraticamente, cassou-se o presidente João Goulart, que foi inclusive exilado após a sua cassação, vários outros políticos importantes e de boa memória foram cassados, também tiveram seus direitos políticos cassados, foram expulsos do país, tiveram que sair do país para não ser presos. O caso do saudoso Leonel Brizola, do saudoso conterrâneo Neiva Moreira, o caso do saudoso Miguel Arraes, enfim, diversos políticos que tiveram que sair do nosso país por conta do regime de exceção. Quantas gerações foram sacrificadas por conta do regime de exceção? Quantas famílias perderam seus parentes simplesmente porque ousaram se contrapor àquele regime ditatorial, injusto, cruel, de exceção que se instalou no país em 64? Várias famílias tiveram suas vidas modificadas. Muitas dessas famílias nem sequer sabem que fim levou, aonde foram parar os restos mortais daqueles que lutaram, que ousaram se insurgir contra o regime do arbítrio. E faço esta recordação hoje, não só porque esse tipo de evento deve ser sempre lembrado, para que a sociedade valorize cada vez mais a democracia, a normalidade democrática, o Estado democrático de direito. E este ano, em particular, merece que prestemos bastante atenção, porque o nosso país vive uma crise institucional grave, onde se questiona o mandato da Presidente da República, e este questionamento, ele levanta sérias dúvidas quanto à legitimidade dele. E para que alguns oportunistas não queiram repetir um velho discurso de que o impeachment não é golpe porque está previsto na Constituição, não se trata disso. É claro, óbvio que o instrumento jurídico do impeachment está previsto na Constituição Federal do Brasil. Já foi, inclusive, aplicado uma vez na história recente do país, com o afastamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Quando se questiona a legitimidade e a legalidade de um novo impeachment, é porque na Constituição é claro que o impeachment só se justifica se for comprovado o crime de responsabilidade cometido diretamente pelo presidente da República. Por isso, é um questionamento que vem sendo feito. Se não se caracterizou, se não se confirmou o crime de responsabilidade cometido pela presidente, não há razão para se tratar de impeachment. E aí, enfatizo uma frase dita pelo governador Flávio Dino, que, diferente de muitos, não tem medo de assumir posições públicas, ainda que essas posições não pareçam, não sejam as posições do momento, as posições da onda, porque é um político, o governador Flávio Dino, que está preocupado com a história e não com a ocasião. Não se caça, como disse o governador, repercutindo pelo país, não se caça um governante por impopularidade. Quem caça um governante por impopularidade é o povo, quando vai às urnas votar novamente e assim fazer a sua escolha, se quer continuar um modelo ou se quer mudar o modelo. Assim aconteceu no Maranhão. O povo fez uma escolha
escolheu colocar um regime, encerrar um modelo concentrador, um modelo injusto, um modelo que empobreceu o Estado e dar um novo caminho para o Estado do Maranhão. Mas escolheu nas urnas o povo, de forma democrática, de forma soberana. E assim nós esperamos que siga o nosso país, que as instituições sejam respeitadas, que não se exponha a instituição da Presidência da República, como aconteceu na divulgação irregular daqueles grampos, que o próprio juiz titular, Sérgio Moro, se desculpou recentemente perante o Supremo Tribunal Federal por ter feito a divulgação indevida. Que respeite não é só a figura da Presidente, a quem já fiz, inclusive neste plenário, nesta tribuna, críticas por conta das alianças excessivamente à direita que o PT fez, mas que se respeite a instituição da Presidência da República, porque ela representa o Estado brasileiro, porque ela representa a vontade da sociedade brasileira. E as regras precisam ser respeitadas, sob pena de nós colocarmos em risco esta democracia pela qual várias gerações lutaram, várias gerações deram suas vidas e que nós, graças a Deus e graças às lutas populares, conseguimos conquistar e consolidar no Brasil. Que fique hoje este lembrete, que fique este tema para que nós pensemos sempre, que nunca mais ocorra o golpe que ocorreu em 31 de março de 1964.